Glória a Deus, pode se assentar. Oi, gente, eu sou o Mauro. Um comunicado rápido para vocês. O Michel e a Carlinha estão com parte da nossa equipe pastoral lá em BH. Eles estão vivenciando uma conferência lá na igreja do pastor, na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, pastor Mazzoni. É uma conferência que é Paixão Contagiante, né, que diz o nome, e é sobre células e discipulado. Então, eles estão vivenciando esse momento como igreja lá, por isso eles não estão conosco hoje, mas eles estão aqui conectados em coração conosco, amém? Gente, tem alguém nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Pode levantar a mão assim para eu conhecer? Olha aqui, temos um casal aqui. Aqui também, está aqui nos visitando. Mais alguém? Ali atrás também, olha, mais alguém aqui também. Gente, eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para quem está nos visitando, fique em pé, para o pessoal conhecer. Pode ser? Quem está visitando pode ficar em pé, porque daí todo mundo consegue perceber quem é. Isso. Aí, quem está perto pode dar um abraço nesses queridos. É muito bom estarmos juntos. Muito bom recebê-los hoje aqui. Sejam muito bem-vindos, que vocês possam se sentir à vontade no nosso meio. A casa é de vocês, amém? É do nosso Deus e a casa do nosso Pai é de todos nós. Sempre tem lugar para cada um de nós, amém? Gente, eu sou o Mauro, como eu falei, eu sou casado com a Cris, minha esposa linda que está ali. Nós somos casados há 28 anos já. Temos 2 filhos maravilhosos, o Isaac, que é o nosso filho mais novo, que já tem 20 anos, e a Gabi, nossa filha mais velha, casada com o Gabriel, que já nos deram 2 netos lindos, que é a Sofia e o Mateu. Estavam ontem lá em casa. A Sofia faz gato e sapato do vô aqui. O vô vira o brinquedo dela, né? Mas é muito bom, uma fase muito boa nas nossas vidas. E tem sido um privilégio poder servir, não só eu e a Cris, mas toda a nossa família, servir e render as vidas ao nosso Deus. Amém? Hoje eu tenho essa responsabilidade de compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração com cada um de vocês. E eu gostaria de ler com vocês o texto que está em Mateus 6, 19 e 20. Vai ser projetado aqui na tela. Mateus 6, 19 e 20. Vamos ler todos juntos? Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença hoje aqui, Senhor. Palpável a Tua presença no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos como igreja, como família, de virmos até aqui, num domingo de manhã, tão frio, Senhor, mas em que nós podemos aquecer os nossos corações na Tua presença, uns com os outros, em comunhão, Pai, contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós já vivemos hoje aqui. Mas nós pedimos, continua falando aos nossos corações, Pai. Que essa palavra seja uma palavra viva, Senhor. Usa a minha vida, Pai, tão limitada, mas usa a minha vida para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E abençoe esse tempo. Que essa palavra chegue aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. E a palavra que eu quero destacar desse texto para todos nós é a palavra acumulem. Acumulem. A palavra acumular, no seu uso normal, ela significa o quê? Significa juntar, guardar ao longo do tempo, né? Isso que significa acumular, né? É importante entendermos aqui, em primeiro lugar, que Jesus, ele não está falando que nós não devemos ser responsáveis em nossas vidas, né? E sermos bons mordomos dos nossos recursos, tendo fundo de reserva, tendo patrimônio. Não é nada disso que Jesus está falando, né? O que ele está tratando aqui é bem mais profundo. E eu gosto de Jesus porque ele sempre joga a régua mais para cima, né? Então ele está falando sobre a motivação, ele está falando sobre o propósito, ele está falando sobre o nosso coração.
Por que eu acumulo as coisas? Por que eu guardo as coisas, né? Qual é o meu verdadeiro tesouro? E a verdade é que o nosso coração ele está conectado diretamente com o nosso tesouro, com o que nos é mais valioso. Um pouco mais à frente, no versículo 21, Jesus nos fala exatamente isso. Ele fala, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então o acumular que ele está falando aqui é ligado diretamente com a nossa motivação. Por que eu acumulo, né? Agora, olhando um pouco mais para a palavra acumular, como é fácil acumularmos coisas, né? Eu e a Cris, a gente está iniciando um novo momento em nossas vidas, né? Após mais de 30 anos de carreira como militar da aeronáutica, eu estou em vias de me aposentar, de ir para a reserva, como a gente fala. Daqui a uns 8 meses, não, daqui a 7 meses, 12 dias e 11 horas, e alguns minutos, mas quem está contando, né, gente? Né? Mas daqui a mais ou menos esse tempo, eu entro nessa fase da minha vida profissional, eu vou me aposentar, vou para a reserva. E obviamente isso vai impactar em alguns movimentos nossos, né? Principalmente uma mudança de casa, porque a gente mora na casa da aeronáutica, ali em Canoas, então isso vai impactar na gente. E já pensando nessa nossa mudança, a minha conversa com a Cris, ontem a gente conversou mais um pouco sobre isso, né? Foi para já começarmos a arrumar algumas áreas da casa e ver o que a gente pode jogar fora, que não serve mais. E quando nós viemos de Floripa para Porto Alegre, isso 5 para 6 anos, eu tive que alugar um papo-entulho, gente, gigante, colocar na frente de casa, porque nós acumulamos muitas coisas durante os anos. E o ser humano ele tem essa mania, né? Não sei se vocês têm, mas a maioria tem a mania de acumular coisas, vai guardando ali. Alguns acumulam coisas boas, coisas úteis, né? Que não atrapalham em nada. Outros, no entanto, acumulam inúmeras coisas que não servem para mais nada. Ou então, até mesmo coisas úteis, mas que nunca foram ou nunca são usadas. Alguém aqui se identifica com isso? Então não estou sozinho. Há um tempo atrás eu estava em casa e eu estava assistindo um programa da Discovery que se chamava, não estou fazendo propaganda da Discovery, né? Só falando para vocês. E o programa se chamava Acumuladores. E o episódio que eu assisti, ele contava a história de um casal de idosos que morava em uma casa na qual a esposa era acumuladora compulsiva. Não sei se vocês já assistiram, alguém já assistiu esse tipo de... Gente, eu fiquei chocado assim com a situação. Na casa dela não havia um espaço sequer no qual não houvesse uma montanha de entulhos. Aliás, não só na casa, na garagem, no terreno, em todo lugar. Era uma montanha de entulhos. Era algo assim impressionante de se ver. Na minha cabeça, imediatamente veio a pergunta, gente, como é que uma pessoa pode chegar a esse ponto de acumular coisas dessa forma? O interessante é que a vida do casal tinha sido resumida ao quarto deles e à cama deles, porque não havia nenhum outro lugar na casa no qual eles pudessem ficar de tanta tralha, de tanto entulho, de tantas coisas acumuladas. Era uma situação emergencial, precisava de mudança imediata, porque o risco de vida para eles era muito grande. O marido dela, pouco tempo antes, tinha sofrido uma queda dentro de casa, deve ter tropeçado em algum entulho que tinha, e ele caiu, eles tiveram que chamar a emergência, e a emergência quase não conseguiu chegar nele, de tanto entulho que tinha na casa. Então estava uma situação de risco. Então os amigos daquele casal, os familiares, vendo aquela situação, o que eles fizeram? Vamos buscar ajuda, a gente precisa de ajuda, né? E chamaram psicólogos, organizadores profissionais, especialistas em descarte de materiais e por aí vai, né? E quando esse pessoal começou a tentar tirar algumas coisas do terreno, gente, não era nem de dentro da casa, era do terreno. A mulher, ela entrou em crise. E ela começou a brigar com todo mundo, e ela não deixava ninguém jogar nada fora, nada, absolutamente nada fora. Coisas que para a maioria das pessoas, a maioria de nós era considerada lixo, ela sempre dizia que ela ia utilizar aquilo de alguma forma. Assustadoramente, a mente dela não conseguia enxergar o que todos os outros conseguiam ver. A mente dela estava distorcida. O psicólogo que foi junto, indo um pouco mais a fundo, ele percebeu que o start, o gatilho
daquela situação foi uma demissão que o marido dela sofreu anos antes e uma crise financeira que gerou daquela demissão. Então ela começou a tentar resolver aquilo acumulando coisas. Outra coisa que o psicólogo percebeu também é que a maioria das coisas que ela trazia para dentro de casa eram coisas boas. Olha que interessante isso. Mas que nunca foram usadas. Ou então eram projetos bons, mas que nunca foram concluídos. Eu não cheguei a finalizar o episódio. Eu não sei qual foi o resultado da história, se conseguiram, se trataram, se não trataram. Mas até onde eu fui, já estava quase acabando o programa. Ela não havia cedido em nada. E toda a equipe já estava desistindo de tentar ajudá-la. Instantaneamente, gente, assistindo aquele programa quando saiu, o Espírito me lembrou do texto que nós lemos aqui. E ele falou ao meu coração sobre como corremos o risco de nos tornarmos acumuladores em nossas vidas. Eu não digo acumulação na forma física, como era o caso, por mais que algumas pessoas também passem por isso, né? Eu acho que todos nós temos em casa um quartinho da bagunça, um quartinho de entulhos, né? Todo mundo tem um cantinho lá que está mais cheio de coisas, que às vezes precisa de um papo entulho, né, Cris, para jogar fora, para poder viajar. Mas eu falo sobre uma acumulação doentia, que acontece principalmente com coisas trazidas das nossas emoções, das nossas experiências, das nossas histórias, dos nossos envolvimentos e por aí vai. A verdade é que nós podemos acumular muitas coisas em nossas vidas que acabam por nos travar, nos limitar e até mesmo nos paralisar. Esse acúmulo ele pode ser de coisas que a gente traz do nosso passado, mas podem ser coisas que estão no nosso presente, podem ser coisas que estão no nosso futuro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar falando sobre coisas que nós podemos acumular no passado, acúmulos do passado, né? É interessante como coisas do nosso passado que não são descartadas quando precisam ser, mesmo quando foram úteis em algum momento, acabam se tornando entulhos que nos impedem de andar, de caminhar e por vezes nos impedem de viver. Muitas vezes nós temos a nostalgia por uma experiência vivida, né? E essa experiência ela é tão valorizada por nós que nós ficamos presos àquele passado sem conseguirmos nos desvencilhar daquilo. Então, nada do que nós fazemos hoje conseguimos valorizar porque nós sempre comparamos com aquela experiência que nós tivemos. Uma experiência que foi boa, que teve o seu valor, mas que precisa sair e abrir espaço para que vivamos novas experiências. Entenda uma coisa, eu não estou falando em esquecermos o que nós vivemos e não usarmos aquilo que nós vivemos como lição para algo que nós podemos viver agora ou no futuro. Mas eu estou falando sobre supervalorizarmos o que nós vivemos e não conseguirmos viver e valorizar o presente, o que temos em nossas mãos agora, sem que nada acumulado atrapalhe ou impeça. Você conhece alguém que está preso ao passado? Você conhece pessoas que estão travadas em alguma coisa que aconteceu? Você está preso ao passado em alguma coisa? A sensação que eu tenho é que as pessoas que estão presas ao passado, elas não conseguem crescer, elas não conseguem prosseguir nem progredir nas suas vidas. Elas estão ancoradas em um momento do passado e tudo o que elas fazem atualmente, elas comparam com aquele momento e acabam por desvalorizar um momento novo. E a Bíblia ela nos ensina sobre isso, como nós devemos lidar com o passado, né? Eclesiastes 7:10 diz assim: não diga, porque os velhos tempos foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Em outra versão, que é na linguagem de hoje, o mesmo texto fala assim, ó, nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Olha o que a Bíblia fala. A experiência do passado ela pode ter sido muito boa, marcante, significativa, e ela deve virar um memorial nas nossas vidas, mas ela não deve virar um altar em nossas vidas. Está entendendo a diferença? Eu vou repetir. A nossa experiência do passado deve virar um memorial em nossas vidas, mas não um altar em nossas vidas.
Ela deve ser um parâmetro para o que eu posso ou o que eu devo viver e experimentar pela frente, mas não me impedir de viver as coisas novas que Deus tem. Então nós precisamos ter coerência nas nossas vidas. Se nós dizemos que o nosso presente, o nosso futuro estão nas mãos de Deus, se nós confiamos que Ele nos guia, que Ele é soberano sobre todas as coisas, como é que nós podemos deixar de viver o que Ele tem para nós hoje e no futuro, presos ao passado? Então ficarmos presos ao passado é o mesmo que duvidarmos de Deus, do que Ele tem colocado nas nossas mãos hoje. É o mesmo que não confiarmos em sua soberania e de que Ele tem o melhor para nós. Claro, eu estou falando agora sobre experiências boas que nós vivemos no passado, marcantes, positivas, mas também precisamos lidar com as experiências que foram negativas no nosso passado, né? Nós vivemos traumas, coisas que também nos impedem de prosseguir, porque se entulham em nossas vidas, né? Para aquele casal que eu contei antes ali, a experiência negativa foi uma demissão que foi seguida de uma crise financeira, né? Aquilo fez com que ela começasse a guardar coisas e acumular coisas com medo de faltar um dia. Aquilo tinha virado a sua segurança, o seu tesouro. Mas estava acontecendo exatamente o que nós lemos no texto de Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem. Era o que estava acontecendo na vida dela. As coisas dela estavam se deteriorando, mas ela não parava de acumular. Então, situações traumáticas do passado podem se acumular em nossos caminhos e não permitir também que sigamos em frente. Situações traumáticas podem ser a perda de um emprego, né, como nós falamos, um emprego muito bom. Pode ser uma falência numa empresa. Pode ser uma oportunidade perdida que deixamos passar. Pode ser um acidente. Prisões, entulhos emocionais. Pode ser a perda de alguém que nós amamos. A minha mãe, quando ela perdeu meu pai, ela foi um grande exemplo disso. Ela entrou numa espiral negativa e depressiva. E ela não conseguia mais ver as coisas boas da vida. Tudo ela remetia a que ela estava sozinha, que ela estava triste. Mesmo quando nós tínhamos momentos em família juntos, anos depois, com toda a família, uma festa de família com todos os filhos, os netos reunidos, ela não conseguia mais aproveitar, ela não conseguia mais curtir, ela não conseguia mais viver aquele momento, porque ela sempre estava presa ao trauma e à dor. E ela sofreu muito com isso. E aí é uma pergunta importante para nós. Você tem alguma coisa na sua vida que está te prendendo ao passado? Que coisas boas ou ruins têm se acumulado diante de você e que estão te impedindo de viver o novo de Deus para a sua vida? São perguntas importantes que nós precisamos trazer para os nossos corações. Filipenses 3, 13 a 14 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? É o que Deus tem para nós, prosseguir, avançar. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Futuro. Nós precisamos avançar, nós precisamos prosseguir. Amém? Então fala assim: eu preciso avançar. Nós precisamos avançar. E Deus, Ele quer nos ajudar nessa jornada. Deus tem planos para o nosso futuro. E para vivermos esses planos, nós precisamos nos desvencilhar, nos libertar do passado. O passado ele não pode nos aprisionar, nem com coisas ruins e nem com coisas boas. Amém? Nossas experiências elas devem servir o quê? Como camadas, como alicerces de uma construção maior, na qual Deus é o arquiteto, Deus é o engenheiro, Deus é o projetista, Deus é o executor em nossas vidas. Amém? É isso que nós devemos viver. Coisas do passado que se acumulam, mas que nós temos que tirar do caminho. Mas não são só as coisas do passado, como eu falei para vocês, que nós acumulamos e que podem entulhar as nossas vidas. Também acumulamos coisas no presente.
Quanto ao nosso presente, o alerta é para o que temos colocado nas nossas vidas hoje. O que eu tenho colocado na minha vida hoje que pode vir a ser um entulho, um acúmulo desnecessário, algo que vai atrapalhar o meu desempenho, ou o nosso desempenho, né? Essa mulher da história que eu falei para vocês, devido à crise financeira, ela começou a adquirir coisas que eram projetos estratégicos e que poderiam suprir a necessidade financeira se houvesse outra crise no futuro. Até aqui, ok, tranquilo, é isso mesmo. Então, nos seus projetos, ela começou a fazer o quê? Ela começou a trazer móveis para dentro de casa com o objetivo o quê? De reformá-los e vendê-los. A ideia era boa. A ideia era muito boa. O grande detalhe é que ela não possuía o quê? Estrutura na casa dela para isso. Ela não tinha espaço para fazer esse tipo de trabalho. E o que era para ser uma ajuda acabou o quê? Virando um empecilho, um estorvo. Então a ideia era boa. O objetivo era bom, mas como não cabia, como não se encaixava dentro do espaço, virava mais um entulho. O móvel era bom para o objetivo, se ela conseguisse realizá-lo. E olhando para essa história dela, eu lembro muito da história de Davi e Golias, né? É uma história bem conhecida. Todos conhecem, né, a história de Davi e Golias. Eu lembro que o trecho em que Israel estava em guerra com os filisteus e Davi foi levar comida para os seus irmãos lá no campo de batalha. E chegou lá, ele viu o exército de Israel todo acuado, com medo do gigante Golias, que estava lá do outro lado, desafiando e afrontando o exército, e desafiando e afrontando o próprio Deus. Ele chamava e desafiava alguém para enfrentá-lo, mas todos se acovardavam, inclusive o rei Saul. Então Davi, vendo aquela situação, o que ele fez? Ele se indignou com aquilo. Como é que pode? Esse gigante aí afrontando o Deus dos exércitos? Não, eu vou lutar contra esse cara aí, contra esse desaforado desse gigante. Quando Saul ouviu que Davi tinha se oferecido para lutar contra Golias, ele chamou Davi para sua tenda e aconteceu o que está escrito no livro de Samuel, 1 Samuel 17, 38 a 39. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. E ele disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Então, tirou tudo aquilo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para uma batalha, a armadura era importante? Era, não era? Vocês acham que o capacete e a espada eram ferramentas úteis para aquela luta? Era ou não era? Então você consegue entender que mesmo coisas úteis e importantes e boas, se não couberem dentro das nossas vidas, podem se tornar um grande empecilho? Vocês conseguem entender isso? Essas coisas elas podem tirar a nossa mobilidade, podem atrapalhar a nossa luta e o nosso progresso, podem nos paralisar. E Davi ele percebeu isso, ele descartou imediatamente, ele disse: eu não consigo andar com isso. Gente, quantas coisas boas nos são apresentadas hoje, mas que não cabem em nossas vidas. Eu falo apresentadas ou oferecidas, mas pode ser coisas que nós estamos correndo atrás e tentando colocar nas nossas vidas, né? Pode ser uma sociedade, pode ser um emprego, pode ser um ministério, ou uma visão que não foi dada a nós, mas foi dada a outra pessoa. Coisas que, se entrarem em nossas vidas hoje, vão fazer o quê? Vão paralisar o que Deus já colocou em nossas mãos e que está em pleno desenvolvimento. Eu já ouvi histórias de pessoas muito bem-sucedidas, empresários, que de uma hora para outra resolveram entrar em uma outra área que não tinha nada a ver com a área deles. Consequência, a nova área que ele estava entrando drenou as energias dele, porque ele precisava estar ali aprendendo, desenvolvendo aquilo, e drenou as energias não permitindo que eles prosseguissem com a área antiga. Está exigindo muito essa área nova, então abriu mão da área antiga, que já funcionava, que já prosperava, que já tinha uma estrutura. Ficaram só com a nova. Só que a nova ainda não estava estabelecida. E no fim a nova não deu certo. Qual foi o resultado? Perdeu as duas áreas. Gente, nós precisamos aprender a dizer não, mesmo para coisas muito, muito boas,
mas que têm um potencial muito bom, mas que vão acabar atrapalhando o quê? O nosso desempenho, a nossa mobilidade. A gente teve há tempo atrás aí uma reunião em que estava o pastor Armando Bispo, é um homem de Deus que tem sido mentor para o Tércio e, por consequência, para toda a equipe. E nessa reunião ele cravou a seguinte frase para a gente: o excesso de coisas boas também mata. O excesso de exercício, o excesso de alimentos bons, o excesso de vitaminas, o excesso de remédios, o excesso de coisas boas também mata. Vocês já imaginaram se Davi ele tivesse ido contra Golias, com a armadura nova, mas sem mobilidade? Já pararam para pensar nisso? Certamente o desfecho da história ali ele tinha sido outro. Mas Davi ele não teve problemas de fazer o quê? Descartar uma coisa aparentemente boa, que lhe traria segurança, para manter o quê? A mobilidade. Para se manter andando, para se manter caminhando, seguindo, se movendo. Gente, tudo que pode nos paralisar tem que ser descartado das nossas vidas. Mas como é que nós saberemos se as coisas que estão sendo apresentadas para nós hoje são coisas que nós que podem nos paralisar? Como é que a gente sabe disso, né? E só tem uma forma, gente, é perguntando para Deus, é submetendo a Deus. Provérbios 16, 3, tanto o versículo 3 quanto o versículo 9 diz assim: entregue ao Senhor tudo. Fala comigo assim, tudo. Entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. No versículo 9 diz: no coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Aí vem a pergunta: você tem submetido a Deus o seu presente? As suas decisões? Ou você tem decidido tudo sozinho? Eu sou uma pessoa que luta contra a autossuficiência. Eu tenho uma tendência de querer resolver tudo do meu jeito rápido. Eu luto contra isso. É interessante porque quando nós viemos transferidos de de Florianópolis para Porto Alegre, Deus já tinha dado todas as respostas, aberto praticamente todas as portas, tinha feito todo o processo, a gente tinha certeza do que ele estava fazendo, mas a autossuficiência do Mauro não confiou 100% no que Deus estava fazendo. Eu quis dar uma ajudinha para Deus. Já fizeram isso na vida de vocês? Tá tudo assim caminhando bem, mas eu vou dar uma ajudinha. Vai que Deus precisa dessa minha ajudinha? Infeliz afirmação, né? E eu lembro que na aeronáutica existem dois tipos de transferência. Tem a transferência que nós chamamos de necessidade de serviço, que a aeronáutica ela nos transfere, ela nos envia para aquele local que está precisando, então ela paga a transferência toda, ela traz o recurso todo, paga a tua mudança, você chega no local, você consegue entrar na fila para pegar a casa logo e tal. E existe a outra transferência, que é a transferência por interesse particular, que é assim, eu quero ir. Se você quer ir, você vai por conta. Você assume as suas responsabilidades, você paga toda a mudança, não tem apoio nenhum da aeronáutica. E ainda quando você chegar lá, você não vai entrar na fila para pegar a casa logo. Você vai ficar 1 ano esperando. A minha transferência estava toda encaminhada para a necessidade de serviço. A força transferir, a força enviar. Mas na autossuficiência do Mauro, achando, eu vou ter que fechar todas as brechas. Que lindo isso, né? Parece até legítimo. Então eu fiz e coloquei o plano também. Não, também quero ir por interesse particular. Se não der certo aqui, vai dar certo aqui. Não confiou no que Deus tinha feito até aquele momento. E Deus tinha feito tanta coisa. Qual foi a minha surpresa, né? Parece que Deus deixou assim, agora eu vou te ensinar aqui, bem ensinadinho, Mauro. O que acontece? No dia que saiu a publicação da minha transferência, saíram as duas. Necessidade de serviço e interesse particular. Eu assim, saiu por necessidade de serviço, eu vou ter o suporte. Daí o que a aeronáutica fez? Olhou, ele pediu as duas, então eu não vou gastar com ele vai para o interesse particular, cancelou a necessidade de serviço e a gente teve que vir com todos os custos. Por quê? A minha autossuficiência. Eu quis resolver a situação, eu não confiei em Deus. Então nós precisamos, gente, o que eu aprendi? Cara, eu preciso confiar mesmo em Deus.
de verdade. Se ele estava no processo desde o começo, ele tinha respondido todas as coisas, chegou no final e eu quis dar o meu jeitinho, para que eu fui fazer isso? Nós precisamos aprender a depender e a confiar em Deus em tudo, gente. Então parar de ter discursos bonitos, né? De eu confio, Deus, eu creio em Ti, Deus, e começar a agir como quem realmente confia, como quem realmente crê. Um dos livros que eu li, ainda adolescente, que mexeu muito comigo, e que de vez em quando eu estou nessa crise de autossuficiência, Deus traz de novo para o meu coração, é um livro que se chama Em Seus Passos, que Faria Jesus. Quem aqui conhece? Olha aí, alguns. Geralmente esse pessoal revelou a idade, porque esse livro já é um livro antigo. Esse livro é uma história de uma pequena igreja em uma cidade que, juntos na igreja, eles assumiram um compromisso entre eles e com Deus, e fizeram uma aliança de que em tudo no seu dia a dia, em cada situação, eles iam perguntar para Deus: Jesus, se fosse você aqui no meu lugar, o que você faria? Em tudo, no cotidiano, nas coisas ordinárias do dia. Jesus, se fosse você aqui, o que você faria? Como você faria? E aquilo revolucionou aquela cidade. Eles colocaram todas as respostas, todos os desafios, todos os projetos, todos os sonhos nas mãos de Deus. E aquela cidade desenvolveu como nunca. E eles tiveram um desenvolvimento com Deus como nunca. Nós precisamos fazer isso no nosso presente, no nosso dia a dia. Jesus, o que você faria nessa situação? E aí a gente não vai correr o risco de acumular coisas que Ele não quer que a gente acumule. Colocar coisas que Ele não quer que a gente coloque. Agir com a nossa força, com o nosso braço. Se nós fizermos isso, nós vamos evitar muitas panes nas nossas vidas. Amém? Você está acumulando alguma coisa no seu presente que está te impedindo de caminhar, de se mover? Tem alguma coisa drenando a tua vida hoje? Que Deus nos ajude a tirar os excessos de entulho do nosso presente, assim como Ele fez e faz tirando do nosso passado também. Amém? Acúmulos do passado, acúmulos do presente, mas também nós podemos ter acúmulos do futuro. Acúmulos do futuro, eu coloquei ali ansiedade. A ansiedade é o que nós chamamos de excesso de futuro. A ansiedade pode ser um dos maiores lixos que nós acumulamos e que trava as nossas vidas. A preocupação com o que vai, ou melhor, com o que pode acontecer, né? Essa preocupação tem uma força paralisadora na vida de muitas pessoas, né? É uma pré-ocupação, ou seja, você está ocupando um espaço antecipadamente com algo que você nem sabe se vai ou como vai acontecer. Você já está ocupando esse espaço, já está entulhando a tua vida com aquilo. E a ansiedade ela é um gatilho para depressão, para síndrome do pânico, para o burnout e para muitas outras doenças físicas e psicológicas. Gente, planejar, sonhar, projetar, organizar a trilha, tudo isso deve fazer parte das nossas vidas. Amém? A gente não pode andar sem objetivos, né? Seguindo a teologia daquele cantor brasileiro que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é preguiça, isso não é sábio. Estão entendendo isso? Nós temos que projetar, temos que pensar no que vai acontecer. Faz parte. Mas também não podemos ser o quê? Neuróticos nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, de tal forma que, se eles não saem como nós planejamos, nós entramos em crise. Gente, isso é ansiedade. E é interessante que a ansiedade ela não é um privilégio de agora, né? Jesus, há mais de 2000 anos, ele falou sobre a ansiedade. Mas eu acredito, sinceramente, que tudo está mais intenso e acelerado hoje em dia, né? A gente está vivendo a era do fast food, né? Do miojo, tudo rápido, tudo tem que ser há pouco tempo. Hoje em dia, eu acho que os nossos filhos, netos, se eles colocam ali um streaming ali para assistir, demora muito para entrar, a música no Spotify, ele já entra em crise, está demorando, está travando. Gente, não sabe de nada, né, André? Não sabe de nada.
Você tem que rebobinar uma fita para assistir um filme. O pessoal não sabe nem o que é isso. Entendeu? Mas é uma geração que está vivendo isso. E nós estamos sendo engolidos por essa aceleração dos processos de todas as coisas. Tudo tem que ser rápido, imediato, acelerado. E isso deixa todo mundo mais ansioso. É ou não é? Você vai ficando mais ansioso. E a gente está tendo muita dificuldade com construções que demandem o quê? Mais tempo. Processos, né? Eu vejo isso acontecendo o tempo todo na área da música. Para aprender a tocar um instrumento, você precisa fazer o quê? Você precisa investir tempo. É um processo demorado, redundante, cansativo muitas vezes. Só que as pessoas não querem mais investir esse tempo. Elas querem pegar o instrumento e sair tocando. Então, quando eles aprendem poucos acordes, né, para estudar, eles param. Aprendi aqui 3, 4 acordes, para de estudar. E daí qual é o resultado disso? É o que nós chamamos de mediocridade. A pessoa está no básico, ali na média. Ela não faz nada além daquilo. A pessoa, então, ela aprendeu o básico ali, aí é o que ela faz? Já aprendi isso, então eu vou para outro instrumento. Pega outro instrumento. Daí vai lá também no outro instrumento, mas não quer investir tempo ali também. Porque ele é ansioso, ele quer sair tocando. Então ele aprende mais um pouco do outro, agora eu vou para outro instrumento. Então o que acontece? O cara aprende tudo e não aprende nada direito. Na música nós costumamos falar que é o famoso músico pato. Pato é aquele bicho que anda, mas não anda direito. Voa, mas não voa direito. Nada, mas não... faz tudo, mas não faz nada direito. Músico pato é aquele que toca tudo, mas não toca nada direito. E muito disso é resultado do quê? Da ansiedade, gente. Aceleração de processos, busca por resultados imediatos. Gente, nós temos que orar pelo futuro, mas não deixar que os nossos planos futuros sejam entulhados ou entulhos que nos prendam e nos impeçam de caminharmos na direção do que Deus quer e tem para nós. Amém? Em Mateus 6, 25 a 34, vamos ver o que Jesus falou sobre a ansiedade. Mateus 6, 25 a 34. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Mais de 2000 anos atrás, Jesus estava nos dando uma lição maravilhosa sobre como lidarmos com a ansiedade. Precisamos confiar em Deus, render tudo a Ele. O ansioso ele não consegue fazer isso, ele não consegue descansar e muito menos se alegrar, se contentar com as coisas. Gente, a falta de contentamento, ela gera ansiedade em nós. A falta de satisfação, ela gera ansiedade em nós. Por isso que nós precisamos e devemos nos contentar, nos satisfazer em Deus. Amém? Contentamento, satisfação em Deus. Falando um pouco sobre contentamento, eu também assisti uma entrevista de uma psicóloga com um grupo de jovens sobre o humor deles quando eles acordavam, né? E a maioria deles acordava de mau humor. Acordava reclamando da vida, acordava chateado. Então a psicóloga começou fazendo uma pergunta para eles. E a pergunta foi assim, como seria o humor de vocês se você acordasse hoje e ganhasse R$1 milhão? A resposta de todos foi,
Eu ficaria muito feliz. Imagina. Né? Daí ela foi para a segunda pergunta. Tá bom. E se fossem 10 milhões de reais? Se você acordasse hoje e ganhasse 10 milhões de reais, eles, mais felizes ainda. 10 milhões de reais. Imagina. Então ela fez a terceira pergunta. E se vocês acordassem hoje e eu oferecesse 100 milhões de reais, mas para receber isso, a sua vida ia acabar no final do dia? Aí eles responderam, eu não aceitaria. Não, eu iria preferir a vida. Todos eles. Então ela falou para eles assim, então se a vida é mais importante do que 100 milhões de reais, por que você acorda reclamando da vida e sofrendo pelo que você não tem? Ela estava ensinando sobre contentamento. Sobre valorizar o que Deus tem nos dado e não sofrer com ansiedade sobre o que nós não temos. É o que Jesus nos falou no texto acima, né? Versículo 25. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Contentamento em Deus. A ansiedade, o acúmulo de futuro, né? Ele nos tira o contentamento, ele nos tira a capacidade de desfrutar da vida que Deus nos deu, das coisas que Ele tem colocado em nossas mãos hoje. Ela desvia o nosso foco do que realmente é importante, das coisas que realmente precisam ser valorizadas por nós, de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e confiarmos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, cuidado. Cuidado com o acúmulo de futuro. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Nosso passado, nosso presente, nosso futuro precisam estar submetidos ao nosso Deus. Ele nos ajudará a tirar os acúmulos dessa terra, os acúmulos que são desnecessários. E Ele vai tornar a nossa caminhada mais leve. A acumulação estimulada por Jesus é de tesouros no céu. É o acúmulo de mais presença dEle nas nossas vidas, de mais atitudes que glorifiquem a Deus. É o acúmulo de bênçãos repartidas na vida de pessoas que estão ao nosso redor. É o acúmulo de pessoas com quais conseguimos repartir as boas novas, as boas notícias de que há vida, de que há salvação, de que há um bom futuro através de Jesus. O que está entulhando a sua vida? O que está entulhando a sua vida? Acúmulos do passado? Sejam eles coisas boas que te aconteceram e que você acaba comparando e minimizando as coisas atuais de Deus, ou coisas ruins, traumas que você não vivenciou a cura ainda. Acúmulos do presente, projetos no presente acumulados que te sufocam, te drenam, tiram a sua mobilidade. Acúmulos do futuro, ansiedade, preocupação com o que vai ou pode acontecer no futuro. A minha oração é para que possamos desentulhar as nossas vidas. Amém? Mesmo de coisas aparentemente boas, mas que estão tirando a nossa mobilidade, a nossa capacidade de viver a plenitude que Deus tem e quer para todos nós. Vamos ficar em pé? Eu queria convidar primeiro você, falar primeiro com você, que está nos visitando hoje aqui pela primeira vez, ou que até já veio outras vezes aqui, mas que ainda não conhece esse Deus que nós estamos falando, esse Deus que nos ajuda a organizarmos as nossas vidas, a tirarmos os acúmulos que nos atrapalham na jornada, esse Deus que nos alivia o peso. E esse Deus, ele nos fala o seguinte, Mateus 11, 28 e 30, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso.
Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe um alívio para você hoje. Existe um descanso para você hoje. E esse descanso ele tem nome, e o nome é Jesus. Convido todos a fecharem os olhos. E você, se você quiser conhecer mais desse Jesus, se você quiser encontrar esse alívio, faz essa oração comigo aqui. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu preciso te ter em minha vida. Me ajuda a limpar e organizar todas as áreas da minha vida. Faz morada no meu coração. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.